Fala galera, iniciamos mais um AboCast. Sou Eduardo da Luz, sócio fundador da Integrare Assessoria de Marketing e Vendas. E nesse episódio vamos falar sobre churn e como ele impacta diretamente no crescimento da sua empresa. Então acompanha nós. Antes de falar de churn, vamos falar sobre o que é. Realmente, no seu sentido literal, no sentido mais amplo, churn é a quantidade de indivíduos que deixam de participar de um determinado grupo, que saem de um determinado grupo num período de tempo. Trazendo para o contexto, vamos supor, nosso, quantos clientes deixam de fazer parte da nossa carteira dentro de um mês, por exemplo. Eu posso usar também para calcular dentro de 2 meses ou dentro de 3 meses. Então, quantos clientes saem da empresa e deixam de consumir o nosso produto. Isso, basicamente, é churn rate. E aí, Eduardo? Beleza? Seguinte, vamos falar um pouquinho de churn hoje, então. Vamos debater... O Henrique que vai me apertar hoje nas perguntas. Vamos debater um pouco sobre qual que é a importância, principalmente para você que tem uma empresa, uma pequena, uma média empresa, e está desenvolvendo cada vez mais essa ideia de entradas de clientes e saídas, e como essa relação ela é importante para o crescimento da empresa. Porque uma das coisas que a gente estava conversando antes de começar é que muitas empresas elas pensam exatamente na parte de entradas de clientes, na parte de metas comerciais e deixam de lado algumas outras metas, outros indicadores, outras métricas, né? Então, meta de venda não é meta de crescimento. São duas coisas diferentes e que as empresas demoram a entender e nós também tivemos a nossa curva de aprendizagem em cima disso. Perfeito. Então, assim, vamos lá. Para a gente começar trazer essa parte importante aí para as empresas. Ele que está me copiando no chimarrão. Como que as empresas elas podem definir as suas metas de entrada e as metas de churn? Por que a gente está falando isso só para dar uma introdução? Para conseguir exemplificar e contextualizar as pessoas e talvez mostrar que não é tão difícil desenvolver essas metas, que elas podem ser construídas e não é uma ciência, não é algo exato, né? Então, acho bacana, até com a tua experiência do desenvolvimento da empresa, da Integrare, o que passou, o que aconteceu aqui dentro, como é que foi esse início, o desenvolvimento dessas metas. Tá, vamos lá. Primeiro, tem que entender a importância do porquê calcular ele. Tá? Tu não consegue crescer um negócio só estipulando metas comerciais. Então, tu precisa ter a ideia do quanto sai de clientes da tua empresa, no nosso caso em específico, para saber qual vai ser a nossa meta de crescimento. Porque não adianta eu fechar 20 contratos novos se eu perdi 21, ou se eu perdi 20. Tecnicamente, eu só vou estar repondo aquilo e a gente nunca vai ter escala, nunca vai ter crescimento. Então, churn é um indicador extremamente importante. Agora, voltando à tua pergunta, a questão de calcular ele, tu tem que entender primeiro qual que é o teu nicho de mercado. Porque para nós é importante calcular, entende? Porque nós temos muita recorrência na compra do nosso produto. Tecnicamente, a gente vende um valor mensal, um FII mensal, onde o cliente compra então recorrentemente. Então, a gente tem a importância de entender e ter ele na nossa base. Agora, se a gente levasse para um contexto de hamburgueria, por exemplo, muito provavelmente não seria o indicador que eu controlaria. Eu acho que eu não me preocuparia tanto com a questão do churn e mais com a questão do LTV do cliente. De valor do produto pro exatamente, cliente, né? Ambos os indicadores eles vão te dar uma consciência maior da qualidade do teu produto. Eles praticamente estão correlacionados. Só que eu, particularmente, né, na minha leiguice também, na gestão de restaurantes e essa parte de fast food, acredito que é muito difícil e nem tu controlar a saída, porque no final das contas o cliente comprou uma vez de ti, não quer dizer que ele está na tua empresa, né? Então, por isso eu controlaria o LTV.
Porque eu sei que se ele comprou uma vez, ele pode comprar de novo depois e de novo depois. Vamos lá. Um ponto importante que eu acho que vai agregar bastante para o nosso conhecimento e para o conhecimento de quem está ouvindo é explicar um pouco sobre o que é o LTV também, para encaixar com essa ideia de churn, que ele vai ser importante lá na frente, quando a gente for conversar. O que é o LTV, de forma simples, e por que ele é importante também para a tua empresa. Acho que isso encaixa legal. Tá. LTV é o quanto do que o cliente deixa de dinheiro na tua empresa ao longo de um período. A gente calcula ao longo de 12 meses. Por exemplo, se o cliente... Vou usar o exemplo, continuar na hamburgueria. Se o cliente, dentro de um espaço de 12 meses, comprou 10 vezes de mim, então o LTV dele é 10. Se ele comprou 12 vezes de mim, o LTV dele é 12. Por exemplo, se eu tenho um custo de aquisição muito alto no meu produto e o meu ticket médio é um pouco mais baixo, geralmente eu tenho prejuízo na primeira venda. Tá? Custo de aquisição é o quanto a gente paga para ter o cliente dentro da nossa empresa. É o custo de marketing e vendas, tá? É dividido pela quantidade de clientes novos. Então, significa que se uma empresa, por exemplo, uma hamburgueria, ela focar na qualidade do produto, ela focar na melhora desse produto, significa que se eu comprar uma vez deles, é muito provável que eu volte a comprar. Então, o objetivo dessas empresas que são mais B2C, que têm produtos de alta recorrência, é realmente focar na qualidade desse produto, né? Sim. Até para relacionar com a ideia do churn que a gente estava trazendo. Sim. Porque tem a diferença, né, do B2B para o B2C e a gente conseguir passar esses parâmetros. Tá, legal. B2C é um monstro, totalmente diferente do B2B, né? Eu cresci em cima do B2B. Então, hoje a gente tem empresas também no B2C ali, só que com um ticket médio maior. Eu sempre tive mais familiaridade com o crescimento de empresas com ticket médio maior, que eu sabia que o processo de vendas não era tão fácil, então eu conseguiria brigar melhor no mercado por causa disso. Boa. Tá, então, mas sempre pensem assim, os indicadores, vamos supor que a gente está falando de churn, ele serve para alguns tipos de gestão e o tempo que a tua empresa está também. Eu, no início, não usava churn como uma meta, por exemplo. Eu não tinha meta que eu podia perder tantos clientes no mês. Hoje eu já começaria diferente. Eu já estipularia. Mas acho que tu está há um bom tempo na empresa também. A gente sempre teve a preocupação de... igual tu comentou antes da gente começar a gravar, que eu falava muito... como que é que tu falou? Eu tinha falado da preocupação com saídas de cliente, né? Que uma coisa é, eu não me preocupo muito com o churn, com a saída do cliente, desde que a empresa, a partir dessa saída, a partir desse churn, foque em aprendizado e na melhora de processos. E até vou aproveitar para fazer esse ponto, né? A gente estava fazendo um brainstorming aqui sobre alguns churns que a gente teve aqui na empresa, né? E desmembrando eles com base nos principais fatores. Então, fatores como entrega de valor, agilidade de alteração, entendimento de mercado, entendimento de nicho, agilidade de comunicação e gestão nas reuniões, nas comunicações com os clientes. E eu pego esses pontos, que são alguns pontos específicos, e a gente traz para esse contexto de churn, para falar que a saída do cliente, se ela não te gerar um aprendizado, se ela não desenvolver um aprendizado para a tua empresa, ela foi à toa. Sim. Né? Então, desde o princípio, a gente tem essa cultura, né, aqui Sim. dentro. Que eu sempre falava que... uma vez uma pessoa me questionou, mas tu não se preocupa com a saída de um cliente? Né? Eu falei, não é que eu não me preocupo com o cliente, eu me preocupo com o que a gente vai aprender em cima dessa perca desse cliente. Eu acredito que o aprendizado que uma perca de um cliente traz para a tua empresa é gigante, assim. Então, tu pode melhorar processo, qualidade de produto. Com certeza. E olha, fazendo um contexto geral, né? Mais ou menos foi nessa época, ano passado, em 2021, fevereiro, que eu perguntei para ti assim, mas e as saídas do cliente, bem nessa ideia. E desde então a gente teve algumas saídas de clientes, né, por conta de processos, de setores, enfim, desenvolvimento de novos setores. Crescimento acelerado.
E hoje o que se tornou a Integrare, a evolução que a gente percebe desse último ano é muito clara, sabe? Muito nítida. Então, esse foco de gestão, foco de processo, foco de pessoas, que é algo muito importante também aqui dentro, ele contribui bastante e o churn ele te ajuda, né? Na verdade, ter uma do ideia. churn, lembra a minha planilha lá de projeto? Com primeiro certeza. quarto, segundo quarto. Aham. Lá, a gente, vamos supor, pegava esses churns de forma muito mais manual, né? Listava os principais erros, as reclamações dos clientes e encontrava uma correlação neles. Aí ia lá, melhorava o processo e media se aquilo ia acontecer de novo ou não. Era muito mais manual. Sim. Então, tecnicamente, o churn, a ideia de calcular ele e não só ter uma meta para ele e entender o porquê ele aconteceu, foi o motivo da melhora gigante que a gente teve na entrega do nosso produto. Entende? Sim, como qualquer outra empresa, a gente perdeu o cliente, a gente errou, a gente acertou, entende? Só que uma das coisas que tenho certeza que os clientes que estão há mais de 2 anos de casa aí podem falar, cara, vocês não teve um mês assim que não vieram com uma novidade para nós, assim, Sim. com alguma coisa nova, com alguma ideia nova, e tudo isso a gente tira desses conflitos que a gente teve no passado ou que a gente ainda tem com os clientes. Tá? Então, churn, no final das contas, é um baita indicador, tanto para te ter uma meta geral mais sólida. Por exemplo, eu sei que eu quero crescer 300% no ano e para crescer 300% ao ano, eu preciso vender, vamos supor, 10, 20 contratos por mês. Só que nesses 20 contratos eu não estou considerando o que eu perco ao longo do tempo. Então, eu acrescento o que eu perco na meta daí. Vamos supor, eu preciso vender 20 para crescer 300 e eu perco geralmente, pelo meu histórico, 2, então a minha meta comercial vai ser não 20, e sim 22. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente faz. Não existe uma aplicação... Vamos supor, a maioria das empresas pergunta, mas qual indicador eu uso primeiro e não sei o que. Cara, controla a entrada e saída da tua empresa. Porque se tu não fizer nem isso, outros indicadores vão ser muito maçantes para te controlar. Então, eu sempre tive isso na minha cabeça. Eu começava pelo básico do básico, assim, sabe? Começava, só que eu queria fazer o básico. Daí depois eu acrescentei mais um. Depois eu acrescentei mais um. Porque senão Porque no final das contas não é só entender o conceito do indicador. Tu tem que ver sentido nele dentro da tua operação. Isso. E uma coisa é tu tá com uma empresa de pequeno porte ali, trabalhando com 5 pessoas e fazendo a gestão de indicadores dessas 5 pessoas. E outra coisa, tu tá com uma empresa de 30, outra coisa com uma empresa de 100 funcionários e assim vai. Né? Esse desenvolvimento de indicadores. E eu achei muito massa. E até pra gente fazer agora uma relação, tu falou ali das metas e principalmente de processo de vendas também, né? Tu fez a relação do comercial. Uma coisa que eu acho muito interessante e que pode agregar também bastante valor é as empresas, elas terem essa relação do financeiro, né, com as metas de entrada e saída e como isso se desmembra. Porque até eu coloco isso, a gente traz esse diálogo aqui para falar que não é exato, como a gente tinha dito antes, essa construção de churn do financeiro para o churn não é exata. Mas e como que funciona pra nós. e como que aconteceu, como foi a experiência, o desenvolvimento dessa relação com a direção financeira, com a direção geral da empresa, na parte estratégica. Então, fala um pouco para a gente aí, que acho que é legal. Tá. Muito provavelmente, para as pessoas que estão ouvindo ou vendo, o modelo de gestão que a gente usa hoje não vai ser o modelo que a gente vai usar daqui 1 ano ou 2 anos. Eu sei porque a empresa está crescendo, vai continuar crescendo e a gente precisa evoluir tanto quanto ela. Mas o modelo que a gente usa hoje é diretor executivo e diretor financeiro sentam junto, olham para onde a empresa quer ir. Para chegar lá, eu vou usar o mesmo exemplo, a gente quer crescer 300%. Daí discute entre os dois. O diretor financeiro tá comigo discutindo, por exemplo, a gente fala, cara, a nossa meta é 300%. Temos estrutura para isso e recurso financeiro para crescer isso aí?
o que vai precisar de recurso financeiro? Vou precisar de tanto para marketing, de tanto de equipe de vendas, a entrega do produto, como eu me considero muito mais um CEO de produto, eu fico muito próximo da entrega do produto. Para entregar o produto, a gente vai precisar de mais tantos planejadores, tantas soluções web, tantas comunicação estratégica. Começa a medir a estrutura da empresa também, o crescimento da estrutura. Olhar para isso, exatamente. E daí a gente chega num acordo. Pô, legal, dá porque a gente tem condição para fazer isso daí, tanto financeira quanto em estrutura. A gente sabe que a estrutura não vai ser tudo contratado numa pancada só. Definimos a meta de crescimento, 300%. Legal. Agora a gente vai... Essa é a meta geral da empresa de crescimento, que as pessoas confundem com meta de venda. Agora a gente vai para o setor de vendas. Só que quando a gente vai definir a meta de vendas, a gente já tem uma ideia de quanto que é o nosso churn. Mas não sei o quanto que é. Cara, chuta. Tem chute e depois altera. Melhor do que tu não controlar. Tá? Então, por exemplo, no início eu chutei. E não tenho vergonha de dizer isso. Falei, cara, nosso churn tem que ser 4. Sei lá se era 4 ou não, mas eu queria ter alguma coisa para me basear. Entendeu? Pode existir outra forma mais fácil, mas para mim não existia na época. Isso te dá uma orientação também no início, né? Para saber que caminho que eu vou seguir para desenvolver a minha empresa. Exatamente. Aí qual que é o passo? Diretor financeiro e executivo discutir os 300% de crescimento. Agora a gente vem na parte comercial e começa a desdobrar isso daí. Para ter 300% de crescimento, segundo o meu ticket médio, eu preciso de tanto de venda. Tá? Então aí a gente vai lá para o setor de venda e coloca as metas no setor de venda. Daí a gente abre mais um pouquinho. Mas para ter tanto de venda, eu preciso de tantos leads entrando no topo do funil. Tu tá rindo porque tu tá vendo, né? Tantos leads entrando no topo do funil, tantos leads convertendo em reunião para gerar tanto fechamento. Sim. Aí daí tu vai lá no setor da equipe de marketing e passa essa meta para a equipe de marketing. Daí tu vai desdobrando essa meta dentro. Daí tu tem que lembrar que, chegamos na meta comercial de 20, não pode esquecer do churn. Entende? Porque o churn é um cara que vai destruir a tua meta de crescimento se tu não olhar para ele. falou antes, se entrou 20 e saiu 21... Não faz sentido. Tu vai estar falindo, vendendo. Sim, tu vai estar falindo, vendendo e tu não vai estar vendo. Então, essa comunicação do time de marketing, o time de vendas e o time do produto, ela é muito importante, né? Para ter essa relação geral de quantos recursos a empresa tem, porque a empresa não vai crescer exatamente se ela só receber clientes. A gente está falando de estrutura ali, tá entrando o cliente, tá vendendo. Tá, e cadê as pessoas que vão garantir a entrega de valor desse produto, que vai ser um dos pontos que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, achou legal. Tu falou, então, que tem essa conversa da direção executiva, da direção financeira, né? E vocês desdobram as metas hoje com base nos setores, principalmente no comercial, que foi esse exemplo. Eu como diretor executivo, CEO, distribuo a meta na parte tática, falo, a gente precisa disso aqui, que é o que tem nos nossos BIs lá. Lembra que tem a meta e o realizado? Sim. Aquilo ali veio da meta de crescimento que a gente tem. Então, aí chegamos nesse indicador já considerando o churn. A gente precisa fechar tantos, porque desses tantos tem uma fatia que é a nossa meta de crescimento de vendas e a outra é a meta de churn que a gente considera por mês. Perfeito. E como que acontece hoje esse desdobramento de metas para outros setores? Por que eu coloco isso também? Empresas pequenas, empresas médias, média para grande, que estão em constante evolução, automaticamente elas precisam de processo, né? Sem processo não vai ter como ter a gestão, por exemplo, de indicadores. E como que ocorrem esses desdobramentos de metas para setores além do comercial? São, digamos, tem os gestores, que são os responsáveis pela parte tática da empresa, e eles têm as metas. Como que acontece essa definição de meta? Ela é baseada em indicadores? Ela é baseada no que exatamente? E distribuída como? No nosso caso, a gente distribui de forma
equipe de gestão, um dos principais indicadores que eles controlam é o churn. Legal. Então, eles são responsáveis por isso. Por que não uma pessoa Porque é assim. Então, olha que ponto importante. Tu tem uma equipe inteira que está cuidando só do churn. Para tu ver como esse indicador ele é importante, né, para o desenvolvimento da empresa. Sim, muito, muito. E então a gente tem essa equipe cuidando do churn e de outros indicadores. E daí tem a outra equipe do outro lado, que é a equipe de growth, que está junto do setor de vendas, que cuida da parte de crescimento. Então uma das coisas que foi feito no ano passado foi essa separação desses dois times, que foi um acerto que a gente teve, porque daí cada um conseguia focar em uma ponta diferente. Então esse desdobramento, né? Uma equipe só focada na entrada, na parte de faturamento, e outra na retenção, nas saídas, né? Então agora a gente vai chegar num ponto, acho que bem bacana, que dá para falar bastante. A gente pode trazer bastante relações aí. E é o seguinte: expectativa do cliente na hora da venda, quando ele está ali falando com o vendedor, pô, gostei muito do teu produto, cara, isso aqui é para mim, é para minha empresa, e a expectativa dele na hora da venda em relação à entrega do produto, a equipe que produz, a equipe que planeja. Então, eu quero fazer essa comparação agora, porque lá no início a gente falou de LTV, né? A gente falou um pouco de retenção também. E agora fazer esse paralelo com a expectativa do cliente na entrada com os churns, né, ao longo do tempo. Então, acho que para a gente introduzir esse assunto vai ser bacana. Tá. Eu acredito que, pegando esse contexto, um cliente inadimplente, um cliente que dá problema, é uma venda mal feita. Então, muito provavelmente, lá na ponta comercial, teve um erro também. O erro nunca é de um setor só. Ele vem migrando para cima. Muito provavelmente, se dois clientes nossos, um do início da empresa e um de hoje, se encontrasse e conversasse sobre a empresa, eles iam falar, caraca, não é a mesma empresa que a gente está falando. Justamente, inclusive, pelo quesito comercial. Hoje, a nossa equipe de vendas, ela é orientada a falar o que o cliente precisa e não o que ele quer. Sim. Então, a maioria dos clientes chega para nós falando, eu quero fazer posts aqui, quero fazer isso, quero impulsionar. Sempre o que ele quer, né, vai ser o que vai entregar o resultado. Afinal, nós somos assessoria, Sim, então a gente já tem experiência no mercado para fazer isso. Daí a gente fala, cara, vamos lá, vamos ser bem realista. Tua empresa é de determinado segmento, é B2C, mas tem ticket médio alto, a curva de tomada de decisão ela é longa, então a gente vai fazendo essa análise na empresa, fala, tu não precisa disso, tu precisa disso. Muitos desses orçamentos a gente perde, mas a gente prefere perder e ser sincero com o cliente do que ganhar um orçamento e gerar esse conflito de expectativa. Mas tu falou que eu ia crescer tantos, cara, tu não tem como crescer tantos porcentos. Às vezes a empresa quer vir até nós, fala assim, eu quero crescer tanto, pô, aí tu pergunta quanto tempo a empresa tem. Tem 20 anos na cara. E daí eles querem que a gente faça o que eles não fizerem em 20 anos, querem que a gente faça em 3 meses. Não tem como. Entende? Geralmente, quando tu parte em alguns segmentos específicos para venda através da internet, sim, tu consegue dar um salto, principalmente em mercados que não são muito competitivos. Tá? Mas vamos supor o nosso mercado odontológico, qual mais? Mercado de carros, startups, softwares. Cara, os caras comem marketing e vendas com farinha. Tipo, eles são café da manhã. Eles são muito bons. Então, é um mercado que é mais difícil da atração. Sim. Diferente de a gente pegar, por exemplo, uma marmoraria. Entende? Uma loja de móveis. Entende? Loja de móveis daí já entra na questão de que nem o público de consumo está tanto no digital. Sim. É muita indicação. Então, é esse entendimento de mercado que a gente quer passar essa realidade para o cliente. E hoje, passando essa realidade, diminuiu boa parte dos nossos problemas. E só para fazer esse paralelo com a diminuição de parte de problemas, porque com base em uma das análises de churn, né, que foi feita ao decorrer do processo, a gente percebeu assim, pô,
tem muito cliente que está entrando e está tendo a perspectiva errada na entrega de valor do produto, né, do produto da Integrare. Então, assim, a gente precisa, se a gente quiser aumentar a retenção dele, o LTV que a gente falou lá atrás, precisa melhorar a entrada dele. A parte da venda, a parte de como que está sendo a trabalhada a expectativa de entrada, né? Então, para você ver mais uma vez que o churn ele é muito importante para essas alterações. E, literalmente, essa alteração na estrutura comercial foi feita justamente por uma análise de churn. Sim. E foi porque fui eu que fiz. A gente chegou numa conclusão, a gente viu, cara, o que está acontecendo que a gente perdeu esses clientes aqui? Daí a gente foi indo a fundo, nunca é um problema só, mas o principal resultante ali da grande merda é sim o início do processo, porque igual diz pau que nasce torto, nunca se endireita, né? Iniciou ruim, cara, vai acabar ruim. Então, o cliente sempre tem que entender. Hoje, a gente monta tipo checklists, cara. Não é só nós que executamos um planejamento. O cliente tem que participar junto. Ou participa, ou não faz parte do jogo. Isso fica bem claro na parte da venda, né? Sim. Porque às vezes os clientes entravam, falavam assim, vocês vão fazer tudo para mim, né? E ficava meio que por isso, ficava subentendido. Não julgo a questão comercial, porque a meta do comercial é vender, né? Sim. Mas eu acho errado o vender a qualquer custo. Entende? Vender a qualquer custo não é vender. Vender a qualquer custo é arranjar, travar uma guerra futura sem perceber. Tá? Então, acho que nessa nossa conversa até aqui, a gente conseguiu perceber, né, um dos nossos objetivos, que é falar da importância do churn para o desenvolvimento da tua empresa, para o crescimento da empresa. E olha, e nesse tudo que a gente já conversou até agora foram coisas que realmente aconteceram, não é coisa que a gente viu num livro ou qualquer coisa assim, são coisas que a gente executa. E olha a importância como o churn ele não é um número. Sim, ele vai ser no final e por sua essência um número de pessoas, mas se tu ir a fundo e tentar dar aquela subjetivada nele, que é importante, tu vai ver que tu pode extrair uma infinidade de informações para conseguir melhorar o processo da tua empresa. Tanto do churn também, quanto do LTV, que é o que a gente falou. Pô, empresas de... Se tu tem uma empresa de hambúrguer, por exemplo... Cara, é muito difícil tu fazer o crescimento dessa empresa se tu não tiver um produto diferente. Que cative as pessoas. Mas eu tenho um produto gostoso. Mas se tu não vai ter um produto gostoso, nem abra a tua empresa. Tipo, ser gostoso é premissa básica. Sim. Entende? Agora, se tu quer crescer, tu vai ter que ter um produto diferente. Agora, tu pega a correlação de crescimento e tu olha assim, eu tenho, por exemplo... Eu tenho um produto, abri minha hamburgueria e ele é um produto gostoso só. Cara, ele vai comprar de ti, ele vai comprar do outro, daí vai ser... Mas agora, se tu tem um produto diferente, lembra que a gente falou do custo de aquisição no início? Sim. Muito provavelmente, esse cliente, tu vai pagar para ter ele, ponto final. Todo mundo paga para ter cliente na empresa. E muito provavelmente, tu vai ter prejuízo pagando, porque o teu ticket médio não é tão alto. E até pegando só o exemplo da hamburgueria, a gente tem um podcast que foi gravado com o Jonathan, né? Que ele atendeu uma hamburgueria, ele é o responsável de planejamento aqui. E que é exatamente isso. Eles tinham um produto diferente, eles tinham uma qualidade, assim, que fez com que as pessoas que lá no início comprassem, ali ao longo de 3, 4, 5, 6 meses, que é mais ou menos o período hoje, que continuassem comprando. Então... E não é uma fórmula que tu vai montar o teu produto e o teu produto já vai sair top das galáxias. Que é um dos problemas de geralmente quem monta empresas de fast food, geralmente fica na operação. Aí quando tu tá tão dentro da operação, tu não consegue realmente ver o que está acontecendo, não consegue ver o contato do teu produto com o mercado. Por exemplo, eu sei que maior parte do tempo a entrega de valor da Integrare está em contato com o cliente. Então, por isso que eu falo que eu me considero mais CEO de produto do que qualquer outra coisa. Porque eu sei que a importância da entrega do nosso produto é extremamente essencial para o crescimento da empresa. Sim. E as pessoas que têm... E quando eu falo produto, sim, nós somos uma empresa de serviço, mas nós temos um produto. Tu vende hambúrguer, tu tem um produto. Tu vende sushi, tu tem um produto. Tu vende clínica, tu vende implante dentário, tu tem um produto. E tu tem que entender o quão importante é
o bom contato do teu produto com o público-alvo. E nesse contato tu tem que estar em cima direto. Principalmente, a não ser que tu seja uma empresa muito grande, que daí já passa para outro patamar de gestão, que é o que a gente falou antes. Muito provavelmente eu vou ter que aprender muita coisa para gerir a empresa daqui a uns anos. Então, daí já te muda a estrutura de gestão. Mas Sim. no caso da maioria das empresas no Brasil, como a gente tem mais de 90% de PMS, então vale esse tipo de análise e conselhos. Assim. Mas não consigo sair da minha operação. Garanto que 1 hora tu consegue sair. Mas não, então tu está fazendo alguma coisa errada na gestão. Precisa ter essa visão estratégica. Né? Vamos supor, eu me lembro que eu conversei com uma empresa e falaram, mas tava o gestor e a dona. Daí, porque eu conversando com eles, né? E eu perguntei pro gestor, me conta os problemas que tu tem aqui, que eu sei que eles não tinham análise de churn, mas eles... Acho que todo mundo sabe os principais problemas da empresa. Tá no coração ali, né? Daí eu perguntei, daí ela olhou para mim, assim, provavelmente com medo do diretor que estava do lado, e falou, cara, não tenho problema. Daí eu olhei pro diretor e falei, demite ela. Falei, perfeito, tu não tem problema. Então, daí ela olhou assim, eu falei, não, eu entendo a questão de tu falar, não tem... Cara, se tu não tem problema, tu não tá fazendo gestão. Sim. Entende? Gestão é resolver conflito, é resolver problema. Eu tenho uma pergunta. Gestão também é encontrar problemas? Então... Talvez a gente entre uma parte um pouco mais subjetiva aqui, mas sim, eu acho que é legal. Um pouco mais profunda essa pergunta, porque encontrar problemas, tu vai ter que estar fuçando toda hora na entrega do teu produto. Só que para te encontrar esses problemas, tu precisa de indicadores. Então, por exemplo, se a gente usa o churn como indicador, a gente vai encontrar problema com o churn. Entendi. Quer dizer que a gente está usando uma ferramenta, né, um indicador para encontrar problemas. Então, tecnicamente, a gente já está fazendo isso. Entende? Pode ser que... Eu não acho inteligente tu ficar toda hora em cima de todo o setor que está acontecendo. Tá dando problema? Não está dando massivo, problema. Muita pressão também, né? Exatamente. Então... já não seria uma forma que eu usaria de gestão. Entendi. Eu acredito que usar indicadores como churn, LTV, NPS, tu vai encontrar problemas utilizando essas ferramentas. Assim. Pode não ser do dia para a noite, mas eles vão começar a vir. Então, para diminuir o teu churn, tu deve focar cada vez mais na entrega de valor do teu produto, na qualidade do teu produto, nos diferenciais do produto. Ouvir muito o cliente, né? Que tu falou de NPS, até me deu um insight que, cara, NPS para tu escutar o teu cliente, para tu entender o que ele quer falar, e até para ele descer a lenha, às vezes ele é importante, porque foi nessas descidas de lenha, foi na pressão de muitos clientes que a gente conseguiu compreender, né? Onde que estavam alguns problemas específicos. Sim. Então acho que foi bem produtivo. Deu para entender, eu acho, a importância do churn, né? No final das contas, é um indicador que te ajuda a nortear a tua empresa, assim, dentro dos outros que tu tem. Como a gente falou, não queira sair controlando 200 tipos de indicadores, como tu antes nos bastidores ali, tu falou, mas vamos falar de cohort. Eu falei, cara... Não começa. Não vai por essa linha, porque boa parte das pequenas e médias empresas nunca nem ouviram falar. Sim, então, começa pelo básico, faz custo de aquisição, LTV, churn, fica próximo da entrega do teu produto, entenda que tu vai investir em marketing e tu, muito provavelmente, vai quebrar um pouco a cabeça para até conseguir achar as melhores práticas. Quando tu achar as melhores práticas, muito provavelmente, depois de um tempo, elas não vão ser mais as melhores práticas e tu vai ter que se reinventar. E isso a gente passa aqui dentro. A gente teve 2 ou 3 meses aí que a gente investiu uma caralhada de dinheiro e não teve retorno em cima do dinheiro, mas nem por isso a gente demitiu as pessoas ou fez qualquer coisa assim. A gente só tentou achar que a gente podia ser melhorar o processo e tentar ir para frente de uma forma um pouco mais estruturada. Então, tem indicadores básicos. CAC, LTV e churn, sim, são indicadores básicos. Sim. Que tu precisa ter na tua empresa. Se tu é uma empresa de B2C, de ticket médio baixo,
não precisa colocar churn, mas encontre os melhores indicadores para o teu negócio, como custo de aquisição é extremamente, tipo, custo de aquisição para empresas de, vamos supor, fast foods, eu acho extremamente importante, porque fast food perde dinheiro geralmente no início da aquisição do cliente. Quanto que eu estou pagando para trazer um cliente, Sim. quanto que eu estou pagando para uma venda acontecer. Exatamente. Né? Então, isso é importante, esse custo de aquisição mesmo. Entenda um pouco da margem de contribuição, porque o ROI, efetivamente, um ROI financeiro, leva em consideração a margem de contribuição da empresa, mas são assuntos também para outros podcasts, para outros episódios. Espero que a gente tenha conseguido trazer um pouco mais de clareza. É um assunto que a gente sempre fala, entenda que tu não vai entender no início. Mas não, nem por causa disso, desista de estudar e de pesquisar o que são isso, porque, inclusive, uma questão nesse sentido que é engraçado, que a gente conversou, acho que foi, não sei se foi contigo ou foi com o Anto, que perguntou do sistema da empresa. Que por que a gente começou a usar software, né? Fui eu. Foi tu? E daí tu perguntou, daí eu tava olhando esse software, Software de processos, de né? processo, sim. Daí eu tava olhando esse software e eu falei, cara, não tô entendendo nada disso aqui. Talvez não enxergava valor, Não né? estou conseguindo enxergar valor, mas se o nosso concorrente, que é muito maior que nós, está utilizando, não é que o software não é importante, é que eu não consegui ver o tamanho da importância que ele vai ter para o nosso negócio. Então eu falei, então vou ter que aprender. E lá no início do software até, né? A gente tinha 3 processos teoricamente básicos e agora a gente for abrir a mesma caixinha lá. Meu Deus. Eu não sei mais todos que tem. É muita coisa, né? Mas então é isso aí, gente. Valeu. Fechamos mais um ApoCast. Qualquer dúvida, nos perguntem, chamem a gente. A gente está aqui para ajudar a empresa de vocês a crescer. Valeu. Falou, galera. Falou.